O melhor futebol venceu. E de forma indiscutível, a Espanha ela foi o melhor time do torneio de ponta a ponta, passou o carro em todos os adversários, pode não ter feito várias goleadas, etc., mas ela foi o time mais consistente, apresentou o melhor futebol e o futebol, de certa forma, presenteia aquele que foi o melhor. E a gente tem várias coisas para poder tirar sobre a seleção espanhola, que a gente pode pegar de lição para a gente e que precisam ser observados, porque tudo aquilo que é bom a gente precisa pegar de exemplo. E aqui a gente vai citar alguns pontos que levaram a Espanha a ser campeã e o que a seleção brasileira pode aprender com esses pontos. Para quem viu o jogo da final, e principalmente o primeiro tempo, já esperava que isso fosse acontecer. Não é que a Inglaterra teve medo de encarar a seleção espanhola, é porque não conseguia. A Espanha, por peças, ela não é um time melhor que a Inglaterra, por peças, no individual. Agora, se você pegar coletivamente, o jeito que o De La Fuente conseguiu encaixar esse time, e detalhe, desde as Olimpíadas ele já fez isso, porque parte dos jogadores da seleção espanhola foram aproveitados do vice-campeonato para o Brasil, no Japão, em 2020, e aí você começa a entender, né, como que esse time mudaria sua forma de jogar. Por quê? Porque a Espanha estava acostumada a ter um tic-tac, mas não tão produtivo assim, tá? Na última Copa do Mundo, ela foi com o Luiz Henrique jogando de uma forma muito mais burocrática, demorando para conseguir chegar na área do adversário. Ela tocava muito, tinha uns jogos que ela tinha mais de 1000 passes, mas ela sofria com uma coisa que era o seu futebol um pouco mais direto, um pouco mais objetivo. E a chegada do De La Fuente muda muito isso, porque ele começa a jogar com 2 pontas, um centroavante. Então ele volta com a questão do centroavante, a Espanha não estava tendo isso, ela tinha um Gavi improvisado de falso 9, e lá atrás teve o Fábricas improvisado de falso 9, Davi Silva de falso 9, até antes um pouco com o Fernando Torres. Então você pega vários períodos da seleção espanhola que ela estava meio que parada no tempo, digamos assim. E aí veio o De La Fuente, ele muda. Então o jogo contra a Inglaterra, ele mostrou que, olha, eu vou te agredir a qualquer jeito e a qualquer momento. Por mais que a Inglaterra seja um time rápido e um time vindo da Premier League. Só que venceu o time que tem o melhor coletivo, tá? Então o jogo ele foi desenrolando, a Espanha ela foi dominando, a Inglaterra foi aproveitando algumas chances, jogando no erro. Mas no final das contas, você vê que o melhor futebol venceu. A Espanha mostrou desde o início que ela tinha as melhores chances, que ela criava as melhores condições e que ela sabia também jogar no erro do adversário, porque várias vezes a Espanha também jogou no contra-ataque. E aí você tem uma mudança em si de mentalidade, tá? Colocando principalmente 2 pontas e fortalecendo um pouco seu meio-campo. O que a gente pode pegar de várias lições disso? Se você for ver, vários jogadores da seleção espanhola não estão mais, por exemplo, no Real Madrid ou no Barcelona. A maioria foi cedido do Atlético Clube de Bilbao e da Real Sociedad. Isso significa que a gente deve parar de olhar para os grandes clubes e começar a pensar em clubes periféricos? Não. A verdade é que o coletivo vence. E ele fortalece o potencial individual. São jogadores que, vários deles não estão em grandes clubes, mas eles têm um potencial muito grande e foram alavancados. Como, por exemplo, o Nico Williams. O Nico Williams ele joga no Atlético de Bilbao. O Dani Olmo, ele é astro, entre aspas, do Leipzig. Tá? O goleiro, o Unai Simon, Atlético de Bilbao. Laporte, que já foi e é um grande zagueiro, Al Nassr. Então, o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que quando você tem convicção daquilo que você faz, daquilo que você acredita, você aposta naquilo. E aí você traz um treinador com características e ferramentas para isso. E isso o De La Fuente fez muito bem. Então a Espanha é um time hoje que tem muita posse, mas ela joga de forma mais direta. Ela sabe atacar a sua defesa. Ela sabe jogar no seu erro. E ela sabe contra-atacar também. E outra coisa que a Espanha ela fortalece muito, e ela mostra pra gente, é que quando você tem garotos, quando você acredita no potencial desses garotos, eles são convocados, você precisa botar pra jogar. Tá? Diferente do que acontece, por exemplo, na seleção brasileira. A seleção brasileira, ela tem um problema muito grande de morrer abraçado com as suas convicções. Como assim morrer abraçado com as suas convicções? Eu tenho esse grande jogador aqui, esses grandes jogadores, eu preciso deixar eles intocáveis, tá? Eu não vou ficar falando, por exemplo, do Neymar. Por quê? Porque o Neymar, ele sempre jogou bem pela seleção brasileira, tá?
Mas tem outros jogadores que a gente precisa sim questionar a sua titularidade, como por exemplo, Lucas Paquetá. Paquetá é titular desde o início da era Tite, tá? E de lá para cá, o que ele tem feito, por exemplo? Por que não pode contratar, chamar o meio para ser convocado para poder ser sua sombra? Precisa fazer isso, tá? E aí quando você tem joias, você tem garotos que estão pedindo passagem, bote-os para jogar. O Tite já estava começando a fazer isso no final do período dele como técnico, colocando caras, por exemplo, como o Antony, como o Rodrigo, como o próprio Vinícius Júnior, mas precisa dar uma continuidade maior, tá? E agora você tem o Ender, que você tem o Estevão, então bote, acredite naquilo que você possa fazer, tá? E é claro que muita gente agora vai ficar falando do projeto espanhol, porque se você for pegar a linha do tempo, vários jogadores estavam nas Olimpíadas, o técnico da Seleção Espanhol hoje era o técnico do time que foi vice para o Brasil, e você vê que teve uma continuidade, beleza. A gente pode chegar à conclusão que foi caso pensado? Talvez sim ou não, mas a minha questão é, quando você tem um grande time, quando você tem uma grande seleção que dá indícios que ela vai ter sucesso, aliás, ela foi vice-campeã olímpica, campeã da Euro, da Nations League e agora campeã da Euro, ou seja, batendo 3 finais seguidas, você precisa prestar atenção nesse time. Fala, olha só, tem alguma coisa acontecendo aqui. Então, veja o que você pode tirar de bom, tá? E o Brasil, ele tem muitas coisas para conseguir tirar de bom, mas ele não consegue, porque ele não acredita naquilo que ele tem em mãos, ele não acredita em algum projeto que ele possa ter, ele não acredita em nada. A gente é muito pautado pelo ganhar ou perder, tá? Mas quando você tem um norte, quando você tem um horizonte, você pode seguir aquilo. E hoje o horizonte é a seleção espanhola. A seleção espanhola que não perdeu suas raízes, ela não perdeu o jogo de toque de bola, ela não perdeu o jogo de manter o adversário sob controle, mas ela adaptou, colocou mais posição direta, mais ataque direto, centrado ao gol. E voltando para a questão da Eurocopa, você pode ver que a Espanha ela fez 2 goleadas, para quem achar que 3-0 goleada contra a Croácia, mas você vê que o placar muitas vezes não se refletia no que era no jogo. Ou seja, a Espanha poderia ter goleado facilmente quase todos os adversários, em exceção da Alemanha. E olha que contra a Alemanha também já tinha sido muito superior no primeiro tempo. Então a Espanha, ela dominou do início ao fim. Ela termina campeã invicta. Ela termina com 4 títulos da Eurocopa. Ela é a maior campeã da Europa. Se você pegar a história recente da Espanha, tipo de 12, 13 anos pra cá, você vê que todas as vezes ela foi superior aos seus adversários, principalmente nas finais. 2008 ela foi melhor que a Alemanha. 2012 ela foi muito melhor que a Itália, talvez uma das maiores finais de todos os tempos que a gente já viu, e hoje ela foi muito melhor que a Inglaterra. Então o resultado não traduz aquilo que a Espanha está fazendo. A Espanha está fazendo muito mais por um resultado muito maior, e olha que a gente está achando super normal. E aí você pega essa geração que tá vendo com o Lamine Yamal, com o Williams, com o Gavi, com o Pedri, cara, você tá vendo que é uma geração que pode durar para umas 3, 4 Copas do Mundo. Onde isso vai parar? Eu não sei. Então agora a Espanha ela se bota num poço que ela pode estar tomando o lugar da seleção francesa. Então os outros que fiquem de olho. Porque é um time maduro, um time mais consistente, acostumado a ganhar, com garotos, com potencial, sabe? Com vontade, eles indicam, olha só, eu sou o novo bicho-papão agora. Então a Espanha está retomando esse posto. Então, o que a gente pode pegar de lição? Várias coisas. Um projeto, apostar mais em garotos, ser mais ousado e ter um jeito próprio de jogar adaptado. Você não precisa abrir mão 100% das suas ideias. Você pode manter o futebol alegre do Brasil, com drible, com ginga indo para cima, só que tendo um pouco mais de tática, tendo um pouco mais de organização. Você pode ir variando dessas formas. E a Espanha ela mostra isso muito bem. Quero saber o que você acha. Deixa aqui nos comentários. O que você acha que a Espanha ela tem mais para poder ensinar para o Brasil, as outras seleções do mundo? Você acha que ela vai tomar um lugar da França? Eu quero saber tudo. Deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima.